Olá, tudo bem? Vamos falar mais um pouco de rotulagem de alimentos? Hoje eu quero apresentar para vocês os itens que são obrigatórios na rotulagem geral e na rotulagem nutricional. Vou falar também de itens que são considerados ingredientes alergênicos e que também são obrigatórios a serem declarados. Primeira coisa que tem que ser declarada obrigatoriamente é a denominação de venda. Então aqui a gente vai ter o alimento em si, pode ser uma massa, pode ser um biscoito, pode ser um hambúrguer vegano. E aqui a denominação da venda. Então, o nome fantasia, esses dois itens aqui, o que é e a marca, o nome fantasia, compõem a denominação da venda. Tem que estar na parte frontal do alimento, do rótulo, né, e bem visível ao consumidor. A lista de ingredientes, aí a gente está falando de compostos, águas, misturas, aditivos. E lembrar que ingrediente é toda substância que entra na composição do alimento com a função de nutrir. E aí tem que estar escrito de acordo com a legislação como a palavra ingredientes, 2 pontos, depois a lista, ou a palavra ingredientes abreviada. Lembrando que o primeiro ingrediente que aparece é aquele que tem maior quantidade no produto. Então, é por isso que a lista ela vem em ordem decrescente de acordo com a proporção, com a quantidade que tem naquele produto. Então, por exemplo, aqui a gente tem o tempero. O primeiro ingrediente é sal, é o que mais tem nesse tempero aqui. Depois tem amido, cebola, vegetal e tudo mais. A exceção para essa regra aqui é para os alimentos, os produtos, os alimentos que têm um único ingrediente. E lembrar também que a água ela tem que ser declarada, certo? O conteúdo líquido, a gente tem produtos aí, alguns que são feitos em conserva. Então, tem um peso líquido e um peso drenado, que é o produto, você está pagando pelo preço drenado. Então, esse conteúdo líquido, ele tem que vir. Tem que ser expresso da seguinte forma: conteúdo líquido, ou conteúdo, a palavra conteúdo abreviada, líquido ou peso líquido. Existe uma regra aí de proporção para o número e para a massa que está sendo declarada. Nesse caso aqui é grama, né? Que é a seguinte: de acordo com essa resolução 157 de 2002 do metro, a gente tem que ter uma proporção de 2/3 da altura do número, mínima. Então, eu teria, aqui, por exemplo, está tudo no mesmo tamanho, está errado. A regra seria 380 e o G de grama da massa deveria ter aí uma relação mínima de 2/3 com o número de altura. A identificação da origem, que dá rastreabilidade, permite ao consumidor e aos órgãos de defesa do consumidor, os órgãos sanitários aí, saber quem produziu. Então, o que tem que ter? Aqui uma geleia de morango, aqui um doce, né? O que tem que ter? O nome do empreendimento, a razão social ou o produtor, se é um produto artesanal, por exemplo. Endereço completo, gente, incluindo município, país de origem. Se for um produto brasileiro ainda, tem que ter escrito indústria brasileira, fabricado no Brasil ou produto brasileiro. Um número de registro ou os códigos de identificação, aqui nesse caso, o sistema de identificação municipal, né, do selo de identificação municipal, que é o SIM, e então esse que indica que ele foi registrado, que esse produto está liberado para consumo, é seguro para consumo. A identificação do lote ou data de fabricação, ela é obrigatória e ela também possibilita a rastreabilidade do produto. Pode ser um código-chave aqui, ó, um códigozinho que vai ser previamente registrado, ou a data de fabricação na embalagem ou de prazo de validade junto aqui, ó. Pode ser dia, mês e o ano, ou mês e o ano. A regra que vai ter é o seguinte, no prazo de validade. Se o produto ele dura não mais que 3 meses, dia e mês. Se ele dura mais que 3 meses, mês e ano. Se ele dura até o final do ano, fim de, por exemplo, 2019, fim de 2019. E o que tem que ter? Tem que ter se declarado. Como é que se escreve no rótulo a questão do prazo de validade? Consumir antes de, válido até, validade, ou a palavra validade aqui abreviada, vencimento, ou consumir preferencialmente antes de. Que a gente tem um modelo aqui de um exemplo, na verdade, de um rótulo de uma massa, que dura 1 mês. Também, ainda informações sobre a validade, 90 dias no freezer, ela dura, nessa temperatura aqui de -5 a -18 graus Celsius, claro, né, não aberta. Abriu, você está perdendo essa segurança aqui. E se for no refrigerador, ela vai durar entre mais 4 graus Celsius a 0 graus Celsius, ok?
Formas de uso e preparação, quando necessário. A gente tem aqui uma massa, ela tem 2 formas de preparo, no forno, no micro-ondas, então é importante. Você também pode colocar no rótulo do produto uma sugestão de preparo, por exemplo, uma polpa de fruta, misturar com água, e aí a quantidade de água para que aquele produto fique com uma identidade, um padrão de qualidade, que é aquele que você quer vender, né? Que você quer que o produto tenha, se adoça ou não. E aí, a gente está falando de rotulagem geral, vem a parte de rotulagem nutricional. A rotulagem nutricional, ela vai falar de alguns itens, que são itens muito importantes. E quais são esses itens? O valor energético da porção daquele produto, carboidratos, proteínas e gorduras totais, que é o que a gente utiliza para fazer o cálculo do valor energético, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio e agora açúcares também, porque são ingredientes, são alimentos, é que a gente pode chamar, são itens dos alimentos, são porções dos alimentos, frações, que têm uma relação direta, caso a gente tenha um consumo excessivo, com doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, triglicerídeo alto. Então, a gente sabe aí que tem uma relação direta. Então, esses itens aqui, eles são regulados. E isso tem muito a ver com a nova proposta de rotulagem da Anvisa, que vai dizendo alto em sódio, né? Ou rico em sódio, alto em açúcar, alto em gordura saturada, para que isso chame a atenção do consumidor, aquele modelinho de lupa, que foi a chamada pública que acabou agora dia 6 de novembro de 2019, e que vai falar para que você tenha uma informação correta se você realmente quer consumir aquele produto ou aquele alimento, certo? Então aqui, essa informação, essa rotulagem nutricional, ela vai ter uma porção que tem uma legislação específica para ela, uma medida caseira, é obrigatório colocar a medida caseira, e aqui a quantidade em gramas, valor energético em quilocalorias ou em quilojoule, e também o quanto isso aqui representa de percentual de uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 quilojoules, que foi o que a legislação adotou como padrão. Então, em cima de uma dieta de 2.000 calorias, quantas 10,4 gramas de carboidrato representam quantos por cento? Né? 3%. Então, essa conta tem que ser feita. Isso aqui vai ser transformado em quilocalorias e esse percentual vai ser comparado com 2.000. Então, dá 3%. No Brasil, a gente tem um problema sério com a questão do consumo de sódio, não só do sódio, gordura saturada, açúcar também. Mas só para exemplificar, a recomendação de sódio é de 1,6 a 2,4 gramas por dia e a de cloreto de sódio de 5 a 6 gramas por dia. Não, o brasileiro consome uma média de 12 gramas de cloreto de sódio por dia, que equivale ao dobro do recomendado, quando na verdade a gente deveria estar consumindo aqui 5 gramas. Isso é muito sério, porque isso agrava muito o quadro de doenças crônicas no Brasil, de adoecimento do brasileiro, apesar de estarmos vivendo mais, está aí a reforma da Previdência, porque não deixa mentir, mas a gente sabe que o consumo excessivo de produtos industrializados leva a um aumento muito grande do consumo de sódio. Aqui o que os rótulos não devem conter, não é nada que venha trazer erro, induzir o erro, informação falsa. Então, dizer, por exemplo, que um chocolate é fonte de cálcio, né? Produtos, demonstrar propriedades que não possam ser comprovadas, dizer, por exemplo, que consumir margarina X reduz o risco de doença cardiovascular, colocar a presença ou ausência de componentes que já sejam próprios do alimento, por exemplo, óleo vegetal sem colesterol. Todo óleo vegetal não tem, ele já é sem colesterol naturalmente. Dizer que tem um ingrediente que já faz parte da composição daquele ingrediente, a tecnologia exige. Então, por exemplo, maionese com ovos. Perdão, vou voltar aqui. Sabendo que a maionese ela é feita com ovo. E propriedades terapêuticas, né? Muito comum. Colocar que emagrece, que previne a osteoporose, enfim. Isso é proibido por lei, porque isso induz ao erro, ao engano. Então, aqui alguns exemplos. E o que agora também tem que ter, na verdade eu estava falando do que não tem, mas voltando para o que tem que ter, a informação dos componentes que são alergênicos. Tem uma lista aí grande de componentes alergênicos, mas a legislação ele é bem forte em relação ao glúten, por conta das pessoas que têm doença celíaca, e agora, legislação novinha em 2017, em relação à lactose, para as pessoas que têm intolerância à lactose, também tornou obrigatória a informação de que o produto contém lactose. Aqui um outro exemplo.
A gente tem aqui um chocolate ao leite, né? Tem 70% de cacau. Tanto que o primeiro item aqui, a proporção, olha, é uma proporção de massa de cacau mesmo. Mas tem que informar que ele tem leite em pó, tem leite, que tem soja, castanha de paraia, pode ter amendoim. Porque às vezes na linha de fabricação fica resíduo. E isso é importante informar porque as pessoas que têm alergia podem se prevenir e não consumir. Certo? Então isso vai ser muito importante. Então aqui só para finalizar, uma visão geral de um rótulo, uma visão frontal. Denominação da venda, o nome fantasia, marca comercial, conteúdo líquido, lote, prazo de validade, vamos voltar aqui, lote, prazo de validade, a identificação da origem, a informação nutricional, que é obrigatório, condições de conservação, instruções de preparo quando necessário, lista de ingredientes, lembrando de trazer aqui a declaração dos itens alergênicos, se tem lactose e se tem glúten. Foi muito bom falar com vocês. Eu gostaria que vocês deixassem suas dúvidas, suas perguntas aqui na descrição, aqui abaixo, logo abaixo do vídeo. E eu vou responder a todos com muito prazer. Grande abraço.